consegues conter tanto amor, constrangido por esse amor que atormenta mais do que as suas próprias penas, falas com voz forte e comovedora, como Deus que és, elevas os olhos agonizantes ao céu e exclamas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E de novo, recolhe-te no silêncio, imerso de dores inauditas. Jesus crucificado. É possível tanto amor? Depois de tantos sofrimentos e insultos, a primeira palavra é o perdão e nos desculpas diante do Pai por tantos pecados. Então hoje, mais do que nunca, a gente começa a tentar entender o que Jesus fez. Mais do que nunca, nesse tempo de hoje, depois de 2022 anos, desse sacrifício de Jesus, vamos dizer assim, depois de tanto tempo, 2000 anos após essa história, após essa experiência divina de Deus na Terra, Ele ter descido uma única vez para se manifestar à humanidade. Nós falamos na live ontem que não se pode ter dúvidas nenhuma da existência do nosso Deus. Como é um absurdo fazerem isso, terem dúvidas da existência de Deus, ou fazerem pouco de Deus, qualquer outra ideologia ou maluquice herética que possam fazer, desconsiderando o nosso Deus. Então isso é impossível, depois de tudo que a gente meditou ontem, no final da live, a gente já vê claramente que é impossível alguém não considerar a vida divina, a presença divina de Deus na Terra, Depois de tudo que Jesus viu, experimentou, e vê até hoje, passou de pecados. A gente vai sabendo hoje pela internet, a gente vai observando as palavras, porque eu acho que é mais difícil, é realmente o que eu estava falando agora no grupo. O que Jesus mostra para mim que é mais difícil não é tanto os pecados em si, que são terríveis. Os atos feitos, que Jesus assistiu, Jesus viu, Deus viu, os atos feitos, os atos mesmo, horríveis, horripilentos, horrorosos, nojentos de pecados, cometidos, as mortes, os assassinatos, os planejamentos de assassinatos, os planejamentos de tomar o poder, de enganar as pessoas, os planejamentos de produzir uma eleição baseada em mentiras, em promessas falsas, para ganhar o poder, baseado numa eleição que não é eleição, não se ganha a eleição, mas se toma uma eleição, como dizem, como uma das pessoas aí, falou, não é que se ganha a eleição, mas se toma a eleição. Então tudo que está sendo feito, que é muito estranho, depois que a gente vê uma notícia da Globo, já colocar todos os resultados como se fosse domingo à noite, como se fosse segunda-feira de manhã, a Globo já colocar no site dela todos os números do resultado do segundo turno, como se já tivesse acontecido a votação. Está tudo pronto já está tudo pronto. Então, como se não fosse acontecer. Então, muitas coisas que Jesus vê, claramente estão acontecendo, absurdas, que não tem nexo mais. O ser humano perdeu totalmente toda a vergonha na cara. O ser humano desceu num grau, num abismo de podridão tão grande, e às vezes os próprios demônios devem aplaudir e falar: nossa, venceram, ganharam de nós não somos nem metade do que esses caras são, de maldade, porque o ser humano, ele está num grau de maldade, de loucura, e sinceramente, os demônios devem aplaudir demais os seus discípulos. Nossa, devem ter um orgulho tão grande dos seus seguidores, dos seus filhos, os demônios, dos seus discípulos, Eles devem pensar: esses homens, meu Deus, como eles são até melhores do que nós, porque a gente não fez tudo isso contra Deus. A gente não fez isso. Na época que a gente estava rebelando contra Deus lá no céu, na guerra, que a gente estava batalhando no céu, a gente não teve tanta maldade assim.
né? Não fizemos nem metade do que esses seres humanos estão fazendo uns com os outros. Nós não fizemos, com certeza eles não fizeram nada contra os seus amigos anjos, né? Como a gente faz uns com os outros, como o ser humano faz um. Então, assim, é o que Jesus fala mesmo na Valtorta. É um lugar absurdo de olhar. É um local, o planeta Terra é um local que é assustador de olhar. É assustador de olhar para ele. E aí a gente vai, né, caminhando e vendo essa imagem de Jesus, pensando nessas palavras aqui, né? Ele falando: Pai, perdoa-lhes, diante de tudo que Jesus sabe. E Jesus sabia o passado, presente e futuro de todos os pecados da humanidade, né? Ele já tinha passado pela agonia no Getsemane, as 3 horas de contemplação dos pecados que foram mostrados para ele, um a um. Tudo que o ser humano iria fazer, ele assistiu como num filme nas 3 horas ali. Plenamente o demônio mostrou para ele tudo e ele estava só para ali, para isso. Então ele fala: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Então, assim, meu Deus. Aí é por isso que a Luísa pergunta: é possível tanto amor? É possível tanto amor assim? Meu Deus, Pai do céu, Pai. O senhor tem certeza mesmo? A gente às vezes quer perguntar: o senhor tem certeza mesmo, senhor, que o senhor quer salvar a humanidade? O senhor tem certeza mesmo? Né? O senhor tem certeza absoluta do que o senhor está fazendo? Né? Às vezes, por isso que os demônios devem ter brigado com Deus lá, né? Se rebelado contra Deus, porque eles tinham, acho que, algum conhecimento, né? Maior que o nosso, que tinha uma visão matemática para poder, né? Entender tudo que Deus estava fazendo. E talvez eles tinham uma ideia, né? Do que Deus estava fazendo, né? E pensado: o senhor tem certeza mesmo? Eu acho que o senhor está louco. Então a gente não... Vamos ir contra você não fazer um negócio desse. Não faça isso, não faça isso, né? Tipo assim, né? Não faça isso. Então, às vezes, o demônio Lúcifer, toda a corte de demônios, deve ter pensado: ele enlouqueceu. O que é isso? Por que vai criar uma criatura tão horrível como ser humano? Mas não é horrível, né? Então, por que Jesus vai, né? Por que Jesus vai falar uma coisa dessa? Pai, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Gente, mas aí se você vai ouvir as pessoas, vai ouvir a própria pessoa falando, você vai ver a própria pessoa orgulhosa. Aquela própria pessoa orgulhosa dos seus atos, da sua vida. A gente vê pessoas orgulhosas. Acabei de ouvir uma pessoa plenamente orgulhosa falando assim: eu fiz e faria tudo de novo. Eu fiz muitos pecados e faria tudo de novo. Eu me vendi muitas e muitas vezes e faria tudo de novo. Sabe assim? Depois que você ouve um negócio desse, aí você pergunta para Deus: o senhor tem certeza que o senhor perdoa porque eles não sabem o que fazem? O senhor tem certeza? Por quê? Por quê? O que Jesus mostra para mim? E realmente a pessoa não sabe o que está fazendo. Nem na hora que ela fala isso. Depois que a pessoa com 61 anos de vida, 61 anos, passou, né, 40 anos de muita coisa. E a pessoa fala assim: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu faria tudo de novo. Jesus Cristo. E aí Jesus fala para mim nesse trecho, nesse texto: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas aí Jesus mostra para mim: Aline, ela sabe o que fez? Ela tem realmente noção? Mesmo que ela tenha falado isso, realmente ela tem noção do que ela fez? Não tem noção. A pessoa não tem a mínima noção, gente. As pessoas não têm conhecimento. Então, o maior mistério desse planeta Terra, gente, é justamente isso. É a pessoa não saber de nada. E aí a gente fala assim, né? Como que a gente faz escolhas? Como que Deus deu um dom chamado livre-arbítrio para pessoas tão ignorantes, tão falhas, que não sabem nada, que não sabem o que estão fazendo? Como que Deus deu liberdade para vocês, para nós, né?
E aí ele vem, desce na terra. Então a gente às vezes para pensar, eu paro para pensar e converso com Jesus mesmo. E falo para ele assim: Senhor, o Senhor tinha certeza absoluta que o Senhor estava fazendo? Ótimo, beleza, não tenho dúvida disso. Mas que é interessante o jeito como o Senhor administra esse planeta Terra, este mundo espiritual. É muito engraçado, é muito interessante, né? É muito incrível, porque para pensar, o Senhor criou almas à sua imagem e semelhança. O Senhor é o sumo e hipersumo bem.